Salve, queridos amigos! Hoje, nas experiências compartilhadas, Flávio Gabaldo, Polícia Rodoviária Federal, foi aprovado em várias procuradorias, dentre elas a PGE Goiás, está aqui para dividir um pouco a sua trajetória com você. Eu espero que você cresça, de alguma maneira consiga extrair algumas lições valiosas. Flávio é um cara muito querido, né? Um cara que eu pude ter a experiência de treinar ele para a prova oral e vi como ele estava bem preparado, né? Como ele estava bem consciente. Ele já tá aqui, meu irmão, vamos ver se ele vai entrar. Eu tô com uma visão um pouco turva aqui, que eu tive uma lesãozinha no globo ocular, mas acho que vai dar tudo certo aqui na nossa transmissão hoje. Grande Rafa, NLTICO, meu irmão. Deixa eu ver se o Flávio tá aqui. Flávio, vê se chegou aí o convite, meu irmão. Fala, Flávio, beleza? Opa, professor, tudo bom? E aí, meu Tranquilo? irmão, boa noite, como é que você tá? Boa noite. Tudo certo aqui, ansioso, mas tudo, Meu irmão, tudo ansioso o caminhando. quê, velho? O cara arrasou na prova lá, oral da PGE Goiás, velho. Acho que hoje vai ser mais difícil, velho. Hoje é só alegria aí, só ansiedade pela possível nomeação que tá grande aqui. Mas Ô, meu estamos irmão. Me diga, caminhando. me diga aí, meu irmão, se apresente de alguma maneira. Você já trabalha hoje como Polícia Rodoviária Federal, não sei há quanto tempo. Eu lembro lá no curso de prova oral, você com sua esposa e com suas filhinhas lá. E quando ele falou a apresentação para todo mundo, ele disse: não, pai de dois, pai de duas, né? São Dois, duas, não é isso? dois, não, são dois, um menino de 4 anos, agora dia 10 de abril, e a menina fez 2 em janeiro, pertinho Massa, velho. do curso lá. São a base aí, né? É o que não é o que faz a gente estudar, mas é o que motiva Uhum. bastante, isso com certeza. Ô, meu irmão. Eu nem imagino como é que deve ser a luta e a força de vontade sua para, enfim, galgar o seu êxito, velho. Eu queria te perguntar, desde já, quando é que foi que começou essa ideia por concurso público? Quando foi que você fez essa transição entre a PRF e concurso e procuradoria? Também tem algumas coisas que eu acho que são importantes aqui. Para o pessoal até falar, pô, velho, que massa, tem um cara aqui que é pai, né? Que está na trajetória, em tese, há um certo tempo. E é possível que eu chegue também. Eu acho que tem muito essa finalidade, esse papo da gente aqui hoje. Ah, não, com certeza. É um pouco, parece lugar comum, mas a verdade é que se eu conseguir, todo mundo consegue. Isso é certeza. E assim, a transição veio lentamente, mas foi um processo contínuo. Eu formei em Direito em 2011. 11? 2011, Uhum. eu já estava na Polícia Rodoviária e, e aí eu fiz o exame da OAB, passei, Uhum. mas por ser incompatível, nunca pude nem tirar a minha, Sim, nem ser inscrito na ordem, né? sim. E assim, quando eu entrei na Polícia Rodoviária, eu tinha ideia de continuar prestando concursos, né? Eu é, já tinha sido nomeado técnico no Poder Judiciário de Mato Grosso, já Massa. era técnico administrativo no Ministério Público da União. Depois é que eu fui nomeado na Polícia Rodoviária Federal e aí eu pendurei. Falei, não, me encontrei, é aqui que eu vou ficar, me apaixonei. Até hoje gosto muito da profissão. Uhum. Ser policial rodoviário, porra, é sensacional. Peço desculpa de antemão se eu falar algum palavrão aqui. Conversa, velho. Tinha um Tô, grande tô... amigo meu, Toscano, que ele era Polícia Rodoviária Federal. Não sei se você chegou a conhecer. Eu queria o sobrenome dele. Cara gigante, mas ele trabalhava. Pô, velho, ele tava lotado onde, velho? Tem que falar por lotação, né? Mas recentemente teve até o curso de formação, muita gente passou aí, né? Não sei se você viu. Uhum. Toscano. Eu conheci um toscano, não sei se é o mesmo. O bicho era mais fácil, era difícil pular o rapaz. O bicho tinha mais ou menos 2 metros, é esse um mesmo. Tem dois é, metros e um bocado gigante, assim, na porta. É isso o mesmo. bicho é ele mesmo. Ele tem uns 2 metros e é mais fácil pular que dar a volta no menino, que o menino é largo também. É esse mesmo, velho. Mas, Toscano. Ele tava estudando para mas concurso na época, velho. Foi um dos grandes pessoas que eu me identifiquei assim, foi dando experiência. A gente fez vários concursos juntos. E aí ele já, enfim, há muito tempo de rodagem já dando as dicas, né? uh, porra,
Mas aí foi isso. Aí Sim. fui apaixonado pela profissão. Então, Viajei, desculpa, conheci o. Flávio, tu entrasse Vai quando lá, na Lu. PRF? Foi mal. Só a data, pra eu ter uma noção. 2011 Tranquilo. se formasse. Eu entrei em 2011 na PRF também. Eu Sério, velho? entrei. Minha posse foi um dia depois do meu aniversário, dia 2 de agosto de 2011. Aham. E aí, em dezembro de 2011, eu formei em Direito na Federal do Mato Grosso. Pô, velho. Mas já estava veinho, era meu segundo curso, né? Eu fiz três Fizesse o anos de quê? engenharia. Fiz 3 anos Uhum. de engenharia, mas não formei, não. Sim. É, fiz 3, mas faltava 5 para formar ainda. Né? Fazia mais turismo que engenharia, na verdade. E aí foi, cara. Apaixonado pela profissão e tal. Só que aí teve aquela transição. Duas crianças, quer dizer, uma criança nasceu, né? Meu filho mais velho nasceu. Aí já complicava um pouco ficar passando noite fora, viagem por Uhum. causa do serviço. Nossas viagens Sim. tendem a ser longas, né? Sim. E eu queria ficar mais em casa por motivos óbvios. Né? E falei, a única coisa que eu sei fazer é estudar. Não presto para ser empresário, não presto para outras coisas, vou estudar, vou meter a cara, estudar e tal. E foi. Comecei em 2018, um pouquinho antes do meu filho nascer, eu tomei a decisão, né? E aí teve aquele concurso da PGE de São Paulo. Eu sou de Sim. Santos, né? Sério? Mas Aí, eu sou de vou Santos, sou botar de aqui. Santos. Mas aí foi aquele, né? O gordinho querendo ir para o concurso de fisiculturista. Ei. Fui competir com gente que estava estudando há 4, 5 anos. Eu tinha 2 meses de estudo. Uhum. Foi aquele baile, né? Aquele massacre e tal. Não fui nem para a segunda fase. Mas serviu para eu cair em mim de novo, Aprendizado. né? E fui. E aí não parei mais de estudar. Tive os desvios de foco, né? Comecei a estudar um pouquinho para Ministério Público, Uhum. já com ideias, porque teve uma época que concurso de procuradoria estava lançando 2, 3 vagas, e Uhum. aí se olhava concurso de Ministério Público 100 vagas, acho que está É, autorizado 100 vagas para o Ministério Público de São Paulo, inclusive. E sempre. aí teve esse desvio de foco, assim, mas aí quando eu fiz a prova de procurador de Santos, que eu vi que faltou muito pouco para chegar, eu voltei mais pesado para a procuradoria, corrigi o rumo ali e deu tudo certo. Isso, Gra- PGM Santos foi no começo de 2020, né? Não foi isso? É, seria começo de 2020, mas Ah, aí foi adiado. suspendeu, foi adiado e acabou saindo no final de 2021. Final de 2021. Foi, eu não lembro se foi setembro, outubro, ou algo assim. Meu irmão, então veja, você tem uma autoridade absoluta para falar sobre esse tema, que são dois assuntos, né? Tu tem um filho de 4 anos, então teu filho nasceu em 2018, não é isso? Isso, abril de E, 2018. e tu sente que tu começou a ficar mais experiente nos concursos a partir então de 2019, da PGM Santos, foi quando tu começou a ganhar mais bagagem. Não, não. O PGM Santos foi agora, foi 2021. Já estava com bagagem. Antes disso, eu fui reprovado Sim. em bastante. Eu PGM queria João saber desde aqui. Pessoa. Não, fui reprovado um monte. Ó, PGM João Pessoa, PGE Amapá, Assembleia Legislativa de Goiás. Pô, deve ter mais aí, é que eu não tô lembrando. Mas tem Massa. muito, tem muito. Mas é o que outro lugar comum, mas é o que o pessoal diz, né? Uhum. É uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, fui adquirindo experiência, lógico. Você vê Uhum. onde você está errando, vê o seu ponto fraco e o que você errou em uma prova, você não pode errar mais. Né? Você Sim. tem que aprender com aquilo. E aprendi bastante porque eu errei bastante aí nesse caminho de 4 anos. Meu irmão, uma Quase coisa que eu 4. percebi muito em você foi o seguinte, na arguição da prova oral, por enquanto que eu via outros meninos, eu posso chamar meninos assim, as pessoas muito afobadas na forma de falar,
de demonstrar o conhecimento, eu vi em você uma frieza muito grande. Aquele cara que mesmo eu perguntando para você sobre recurso de processo civil, que você não sabia, você tava ali, velho, um desconforto, mostrando uma ternura, realmente. Eu acho que talvez essa sua experiência, essa sua bagagem de vida, de profissão, ela te ajudou muito, eu imagino, na prova oral, né? E eu queria que você conversasse um pouco sobre esse assunto. Tem muitas pessoas que não admitem uma dupla jornada, que é o cara que trabalha e estuda. E aí imagine você que tem a tripla, né? Pai, trabalha e estuda. E eu acho que, não sei se você teve muito isso na sua cabeça, de falar, pô, se eu só estudasse, ou como é que você conduzia essa questão do equilíbrio, principalmente da restrição de horas, que naturalmente a gente tem, né? Aham. Não, procurando ver sempre o lado bom, professor. Assim, se por um lado realmente eu tenho a restrição de horas, né? É inegável, as crianças exigem muito, ainda que quando eu me tranco aqui, não sei se dá para ver, mas eu estou no quarto deles. Estou no quarto deles. É o último lugar que eles vão me procurar, né? É no próprio quarto deles. Mas se por um lado eu tenho essa restrição de horário, por outro eu tenho algo que muitas pessoas não têm, que é quando eu estou cansado, quando eu estou já no final, não entra nada. O ATP já virou tudo AMP já. Eu vou para a sala e meu filho ou minha filha ou minha esposa me recebem com um abraço e querem brincar. Isso é revigorante, entendeu? Então tem que ver o lado bom. Se por um lado eu não tenho tempo, por outro lado eu tenho essa coisa que muitos dos que têm tempo não vão ter. O trabalho, por exemplo. Realmente, se eu não trabalhasse, se eu só estudasse, evidentemente que eu ia ter muito mais tempo. Por outro lado, eu ia ter menos dinheiro para investir nas coisas que eu investi. Eu não poderia fazer tantas provas. Se eu errei tanto em provas, foi porque eu tive condição de fazer essas provas, né? Então, trabalho me proporcionou que eu tivesse uma condição de investimento muito maior do que as pessoas que só, entre aspas, aí, que é o pior emprego do mundo, é o do concurseiro, né? E outra questão, a da calma, realmente alguns cursos na área operacional que eu fiz me proporcionaram muita tranquilidade. Eu concluí o curso de operação de controle de distúrbios na PRF, dentre outros cursos que eu fiz aí junto com o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Mato Grosso. E todos eles testavam um pouquinho, assim. O psicológico era um pouquinho testado, então você aprende a ter um pouco de calma para reagir a situações adversas. Ainda que lá, como na prova oral e nos simulados de prova oral, também não soubesse muita coisa do que ia acontecer, do que estava acontecendo, mas afobar é pior. Então essa questão da profissão me proporcionou realmente essa calma, assim, principalmente os cursos operacionais que eu fiz aí ao longo da trajetória na polícia. Meu irmão, e falando um pouco sobre essa percepção sua, né, de metodologia de estudo também, como é que Flávio estudava? Como é que Flávio se preparou para cada fase, para cada tipo de estudo? Seja até para a PRF, que foi em 2011, a que você fez há mais tempo, mas qual era o seu jeito peculiar de estudar, assim, né? Para a PRF, realmente mudou muito o foco de estudo, porque o acesso à informação evoluiu muito, né? Na época, eu lembro que a gente estudava com apostilas ou livros. Vou até fazer a propaganda. Para a PRF, eu estudei com a apostila da Vestcom. Era uma apostila razoavelmente... Banca de jornal comprava. Isso, lá em Cuiabá, que eu morava já em Cuiabá na época, tinha a casa dos concursos. Coitada, na época eu não trabalhava, eu fazia minha mãe ir lá comigo. Ela ficava indignada. Vai lá você sozinho. Eu falei, não, pô, vamos lá. Minha mãe foi que me abriu os olhos para o lado dos concursos, né? Ela é hoje aposentada, mas ela foi auditora fiscal do estado do Mato Grosso. Nossa. Então foi ela que me direcionou, ainda que involuntariamente, para esse caminho. Então, na época, para a PRF, eu estudei assim. E bagagem de outros concursos, né? Com TJ do Mato Grosso, técnico do MPU e etc. Todos por apostila, por apostila. Na época tinha Solução, Vestcom,
Eu estudei por todas essas. Aí, quando eu voltei a estudar, que eu fui pesquisar, né? Antes de voltar a estudar, falei, vamos ver como é que a banda tá tocando. Meu irmão, tinha mudado tudo, cara, tudo. Cara, era só cursinho online, Foi lascou, velho. E era molecada... Pô, eu era molecada de 21 anos, 22 anos estudando, e eu com mais de 30 já, foi, vixe, não vai dar pra mim. Mas enfim, vamos tentar, né? Não custa. Uhum. E aí eu peguei, primeiramente eu fiz base em livros. Uhum. Pegava doutrinas, depois de pesquisar muito na internet, doutrina para concurso, e li todos. Li assim, só que lia, acho que de forma um pouco errada, não fiz aquele glorioso caderno de revisão, não anotei nada. Foi só na leitura dinâmica mesmo. Passava o olho ali e quanto mais melhor e pouca qualidade. Aí depois conversando, né, comecei a entrar nos grupos de WhatsApp. Vamos ver como é que tá. Aí foi que eu fui vendo os cursos. Aí tem bastante curso aí. E fui comprando alguns. Comprei alguns cursos. Aí eu caí na besteira também de tentar estudar pelo que os outros aprendem. Acho que todo mundo já passou isso. Ler a bendita da Fórmula Mágica e achar que aquilo se aplica para você. Aí eu li não sei onde, não lembro a fonte mais, que tinha que ler X horas de lei seca por dia. Rapaz, aquilo era uma tortura para mim, cara. Eu entrava ali, eu começava a ler aquela lei seca e aí entrava no automático já. Só passava o olho pela lei seca e não gravava nada. E foi até a hora que eu identifiquei o meu método de estudos, né? Que realmente era doutrina, ainda que mais no primeiro estudo, doutrina ou PDF de cursinho também, que tem uns PDFs que estão muito completos, não perde nada. E complementar. Outra coisa que eu fiz também foi resolver 200 questões num dia. Para mim, nossa, não funciona. Tem gente que funciona, para mim realmente não prestou. 10 a 20 questões para mim tá mais do que suficiente. Mais que isso eu entro no automático e também já não aprendo. E foi isso. O meu foi doutrina, complementar com questões e para revisar as anotações que eu tinha para fazer, eu fazia no Vadimeco. Então, quando eu ia revisar, eu revisava pelo Vadimeco, a leitura de lei ali, que é uma revisão, e com os tópicos em cima que eu anotava, assim, ou do lado do artigo, algum entendimento do STF, do STJ e tal. Essa foi a metodologia que funcionou para mim. Acho que é importante também pessoas se testando. E além daquela gloriosa inúmeras reprovações, né? A gente sempre aprende, né, velho, com as quedas, não tem jeito. E eu acho que quando a gente começou a fazer essa questão de experiências compartilhadas, a gente vai saindo a ideia de cada um como se estuda, né? Por exemplo, sei lá, Marcelo estava comigo semana passada e ele falava que ele não lia a lei seca. A lei seca que ele lia era no livro, que tinha lá, citava o artigo e lá ele lia, mas ele não lia a lei seca. E aí, por outro lado, sei lá, coisas que ninguém faz aquela revisão de 7 dias, 24 horas, 14... Marcelo fazia. E todo mundo falava, não, isso aí não dá certo pra mim. Aí ele fazia, entendeu? Então, você vai vendo uma fórmula mágica que a gente não consegue encontrar, mas a gente consegue ver pelo menos uma coisa interessante, que é um estudo baseado majoritariamente em doutrina, né? Majoritariamente. Pelo menos em Massara integralmente. E você, eu tô vendo majoritariamente. Aqui ou acolá, algum curso que completasse, algum material, evidentemente que você teria alguma dificuldade, né? Alguma matéria que você, enfim, né? Sinta a necessidade, mas em tese, evidentemente, a maioria da tua base foi por livros, foi isso? Foi. A grande maioria por livros ou algum PDF bem completo, assim, que era equiparado à doutrina, porque era bem completo mesmo, mas minha base foi quase que totalmente também doutrina. E a gente avançando nas fases difíceis, né? Ou seja, tu foi a tua primeira, segunda fase que tu fizesse em Goiás? Não, tu já tinha sido aprovado ou testado em outras.
Teve alguma coisa que foi muito difícil, assim, que você falou assim, meu irmão, quer saber? Eu vou pendurar a chuteira mesmo, fazer outra coisa. Qual foi essa fase mais difícil da tua caminhada, em que tu sentisse realmente o baque? Seja na reprovação por pouco, seja em fato você falar assim, meu irmão, quer dizer, várias vezes eu estudava e fazia bicho que eu sou burro, velho, não consigo entender, não adianta. Eu leio, isso aqui não é pra mim, entendeu? Empresarial é coisa de outro mundo, tributário mesmo, loucura. Eu dou aula hoje, eu fiz ICMS, eu chorava em fazer, meu irmão, ICMS é um caos, né? Como é que o cara vai estudar ICMS, né? Então, tem algumas coisas na vida, né? Não sei se você teve essas giradas aí. Não, de desistir, de pensar em desistir, não. Sendo bem Só sincero, tinha não. isso, né, pra você. Eu não sei fazer outra coisa. Não sou igual ao meu pai, que eu tenho um faro para negócio muito bom. Se eu ver se eu vir um bom negócio, eu nem faço. Eu gosto mesmo é de fazer aquele mau negócio, de perder o dinheiro. Então, para mim, isso não ia dar. Era só o que eu sabia fazer, estudar mesmo. Mas, agora, de chorar mesmo, falar a verdade. Aqui, sem ser falso, mas depois da terceira prova discursiva da PGE Goiás, rolou a lágrima. Não chorei copiosamente, não, mas aquela lágrima foi, porra, não é possível, cara. Caralho, no terceiro dia. No primeiro dia eu sabia que eu tinha ido bem. No segundo dia eu achava que eu tinha ido bem. E no terceiro dia eu tinha certeza que eu tinha ido mal. Caralho, não é possível, velho. Puta que. Aí rolou aquela. Falei, caramba, de novo, né? Pô, cheguei aqui na terceira prova, morrer na praia, é brabo. Mas aí, quando veio a correção, realmente, dos 3 dias foi o que eu o que eu fui menos melhor, o que eu fui pior, na verdade, foi esse dia. E o terceiro foi aquela prova de financeiro, não? Foi aquela que teve aquela questão de financeiro, foi no terceiro ou foi no segundo? Foi a debatida, não, foi no terceiro. A debatida questão de financeiro da ação civil originária. Foi essa mesmo. Sim. Resolução do Senado. A resolução do Senado, né? É uma questão que não envolvia, enfim, cessão de dívida que não tem nada a ver com o Estado. O cara pegou um negócio lá e fez, vou testar os caras. Eu estava até conversando com o professor Rodrigo hoje. Eu acho que eu sou acho que vai ser a única pessoa que o senhor vai ouvir falar isso também, que gosta de financeiro, né? Eu acho que eu sou o único. Ninguém mais gosta de financeiro, acho que só eu mesmo. E eu falei, pô, financeiro, no último dia, vou pra cima, né? Tá comigo. Aí vem aquilo, eu falei, porra, eu gosto de financeiro, eu não gosto disso, né? Isso aqui é sacanagem. E foi, cara, esse dia rolou a lágrima ali, mas foi só aquela lágrima, ninguém viu também. Agora tá todo mundo sabendo, né? Na hora ninguém viu. Fui ali na hora de dormir e tal, quietinho. Mas assim, desistir nunca pensei, não. A bem da verdade, assim, desistir nunca pensei, não. Eu só ficava triste, muitas das minhas reprovações, não por mim, que eu estava acostumado já, mas é por ter que continuar nesse ritmo de concurseiro, acordando 6 da manhã e não vendo meus filhos até 6 da tarde, mais ou menos. Vendo, mas vendo muito pouco, né? E até teve, depois que eu parei, né, agora pendurei o Vadimecum, só esperando aí. Pendurei o Vadimecum desse tipo de estudo, né? Sim, Estudar sim. A gente nunca para. Claro. Aí, poder voltar a dar atenção para os meus filhos, principalmente para o mais velho, que sentiu muito, tava com problema de comportamento e tal, agora ele tá bem mais calmo, bem melhor, isso aí é o que não... isso é o que me fazia sofrer, mas graças a Deus passou. O Elifas entrou aí, o Elifas tá na minha frente lá. A gente trocou ideia já aqui, Elifas um monstrinho. Não, mas só passou monstro lá, os caras que estão na minha frente lá, Deus o livre. Os caras que estão para trás também, só tem monstro ali, né? Cara bom. Tem uma frase que o pessoal gosta de falar, né? Que concurso é o seguinte: nem todo mundo que merece passa, mas todo mundo que passa merece, né? Então, você olha para Flávio assim, vê um cara completamente casca dura, assim, aquele cara
experiente, bagageado, mas o cara não sabe a história que tá por trás, velho. Não tem jeito. A pessoa não vai. Não tem como descobrir a quantidade de cicatrizes que cada um carrega, né, pra fazer essa opção de vida. Então, quando eu vi tu ali na Deu Prova Oral, com 2 filhos, com a esposa, pra dizer, eu falei, meu irmão, esse cara aqui, ele tá com tudo. Ele não tá, não, se tiver plano B, se não, esse aqui é o meu plano A, e o plano A é E esse era, mesmo. E e tá era todo só mundo plano comigo. A. E essa história da cicatriz eu carreguei, hein? Teve um professor que falou lá pra mim, no jantar, inclusive, né? No jantar, eu lembro, o senhor me chamou para conversar lá e fiquei até bastante assim, contente, né? Pela atenção que o senhor deu lá no curso. E falou bem isso, e falou, você já tem casca, mostra a sua cicatriz, não esconda isso. E eu carreguei aquilo, até comentei com a minha esposa depois. Falei, pô, o professor me deu um toque que eu não tinha me ligado. Não adianta eu querer me embrenhar num mundo que eu não faço parte. Eu tenho já cicatrizes, né? Todos têm, mas eu tenho as Uhum. minhas e não adianta eu fugir disso, querer esconder. Tem que botar ela para jogo mesmo É, e fazer disso uma arma também. totalmente, Aliás, velho. Eu falo, agradecer esse toque que o senhor me deu lá, entre outros, né? não, meu irmão, mas é verdade, pô. Acho que assim, numa fase subjetiva, especialmente numa prova oral, o examinador, ele tá querendo ver o cara como colega. E eu acho que ele vê com bons olhos um cara mais velho. Porque ele fala, pô, velho, esse cara, sabe, ele não tá aqui, ele não caiu por acaso. Ele não vai fazer a procuradoria para fazer um e sair fazendo outros e passando muito aprovado. Então, quando ele vê um cara mais velho, ele tem um respeito por isso. Assim, de falar, meu, o que é que fez esse cara chegar aqui, velho? Esse cara quer muito, se ele tá, né? Eu estudava com um juiz na sala de estudo, que o cara era juiz estadual, Flávio. Ele tava estudando para juiz federal, pô. O cara já era juiz estadual, assim, há uns 10, 15 anos, sabe? Então, olhar É aquilo ali, ele coragem. com 3 filhos, sabe? Ele com seus 50, mais de 50 anos, todo dia estudando, fazia assim, meu irmão, tem algo aqui que eu não consigo compreender. Só realmente ele, né? Que nos prova como ele queria tanto trocar de área, né? Sair master estadual É, para federal. é coragem. É coragem. Eu, como eu disse, né? Eu aposentei do estudo para concurso agora, pelo menos para esse tipo de concurso. Não Uhum, sei se para dar aula em faculdade mais para frente, depois que fizer o doutorado daqui 10 anos, mais ou menos, eu uhum, possa ter um tipo de estudo diferente, mas como cargo, para cargo público que uhum, vai, entre aspas, ali resolver a vida, sim. eu pendurei. Mas eu admiro muito o cara que não está contente, que nem esse caso do amigo do senhor aí, que era juiz estadual. Cargo do topo ali da hierarquia dos concursos, né? E voltar ali, vamos ler lei seca de novo, vamos estudar esse assunto que eu lido todo dia ali. É complicado, cara. Tem que ter muita É, força de vontade também, eu né? não vou nominar ele aqui, né? Não vou nominar, É, com mas certeza. reprovaram, eu digo isso, reprovaram ele na prova oral da Magistratura TRF da Quinta Região. Eu fiquei É. abismado com isso, assim. Um cara altamente crânio, e a vida às vezes tem isso, né? Acontece essas reviravoltas. Eu até ia te perguntar uma coisa também sobre esse tema, mas qual foi a fase que tu achou mais difícil de preparação? Primeira, segunda ou oral, assim, pra tu? Para mim, foi a primeira, foi objetiva. Eu não gosto de prova objetiva, Uhum, tanto que minha pior colocação dentre as 3 fases foi a da prova objetiva, né? Mas esse concurso ele tinha uma particularidade que, no meu modo de ver, me favoreceu, uhum, que a primeira prova, no frigir dos ovos, ela era só eliminatória. Então, se você isso. ficasse ali entre os 300, acabaram sendo um pouco mais, porque teve bastante empatado na última colocação, você ia para as outras fases meio que zerado. Uhum, Então, eu fiquei em centésimo, 27º, empatado com mais um monte de gente, né, na uhum, primeira fase. Aí, na discursiva, eu já pulei para 28º, né. Teve massa. um gap aí de 100 colocações, né. E se fosse tirar a média,
como normalmente é, somatório, média, depende do edital aí do concurso, provavelmente eu ficaria lá para, vamos lá, 60º, 70º, algo nesse intervalo aí. E depois, com a prova oral, eu também fui bem, mas teve outros tantos que foram bem também, mas aí eu fiquei na média. Se virasse meio que a tabela, eu ficava ali, não mudava muito minha colocação ali. Então, para mim, e sempre foi assim, as provas objetivas, para mim, via de regra, me derrubavam. De regra, acho que é minha forma de estudo, né? Não gostando tanto de ler lei seca. Prova CESP, para mim, é terrível, porque além de você ter que decorar a lei seca, você tem que decorar as teses, você tem que decorar trechinho, e para mim, pô, horrível. Falando em CESP aqui, eu tinha prometido para mim mesmo que eu ia citar isso. Está na hora das procuradorias verem com mais carinho a banca que elas escolhem, porque o que a CESP fez com os PNEs, e eu vou citar aqui, que não é, entre os concurseiros não é segredo para ninguém, o que fez com o Pércio lá na prova de Alagoas, eu acho que teve uma outra PNE também, que Thaís. Desculpa, mas Thaís, isso, não recordava o nome, de dar a explicação de que eles não salvaram a prova foi uma bizarrice, né? E infelizmente ficou por isso mesmo. O Pércio, graças a méritos próprios dele, foi o primeiro colocado dos PNEs na prova oral. E por mais mérito dele, se eu não me engano, foi o único que tirou nota máxima na banca de constitucional, que era uma banca dificílima, os procuradores extremamente criteriosos. Então, pô, ele foi lá, mostrou a qualidade dele ali. Pô, só tenho aplausos para o Pércio, sensacional. Feito aqui meu desabafo. Não podia esquecer dessa história não, que até hoje eu vejo assim no grupo que a gente tem, quando o Pércio fala ali, sempre que ele fala eu lembro dessa história e às vezes eu fico indignado ainda. Então só para deixar claro aí. Pô, meu irmão, eu troco e eu falo com o Pércio, né? Todo dia, assim, dia sim, dia não, a gente troca uma mensagem. Eu tenho chamado ele para alguns projetos para ele ver se ele leciona também, que ele tem um dom, né? Então, eu tô conversando também às vezes com Thaís, saber o que é que ela tem feito. Mas enfim, velho, isso deixa todo mundo sensibilizado na parte de falar que dessa isonomia, ela é triste, é horrível, e as procuradorias, os órgãos, eles têm que estar perto da banca, sabe? Eles têm que estar fiscalizando, assim, os membros da comissão, de fato, eles têm que exercer isso aí e apertar a banca, porque eles podem fazer isso, entendeu? Um contrato administrativo feito e você tá ali fiscalizando, velho. Então, não é você não entregar, né, a regra do jogo unicamente para a banca, né, e falar, não, isso aqui é revogação de um ato administrativo, autotutela, isso aqui eu trago para mim. Então não, isso. Mas e não porque foi o concurso que eu passei, mas também parabenizar a Fundação Carlos Chagas também, já que eu desci a marreta nenhuma, né, fazer o contraponto aí, parabenizar a Fundação Carlos Chagas e a banca organizadora do concurso, sob a presidência do Dr. Rafael Arruda, aí. Foi sensacional. Cumpriram o cronograma, às vezes até adiantaram, e não vi problema nenhum em todas as fases que eu fiz. Isso aí foi sensacional. Massa, velho. A PGE Goiás, ela é muito para frente, assim, viu? Essa instituição. Além das leis locais lá, vem das coisas que você olha e fala, meu irmão, que é isso? Tá um estado muito à frente de muitas procuradorias. Então, acho que vocês chegando vão somar para realmente trazer grandes ideias assim, para a Procuradoria, uma força de trabalho muito importante. A gente tem o grupo, né? Lógico, tudo hoje vira grupo de WhatsApp. A gente tem o grupo dos aprovados ali e é bacana ver que essa transição que a gente está passando, eu me incluo nela, né? De concurseiro para servidor, né? Ainda que eu já fosse servidor, mas servidor em nova área, né? Sim. De realmente não mais pensando em prova, em estudar, mas em somar, contribuir para melhorar o órgão, para melhorar alguma situação. Com experiências que nós tivemos, alguns advogando, outros em outras áreas,
vendo o que pode tentar mais para frente, né? Mudar e Uhum. melhorar o órgão. É bacana de ver esse rito de passagem, para usar uma expressão que um professor meu da Uhum. faculdade usava. É Não, uma vai ser excelente, pô. transformação bem bacana aí que é gostoso de viver. E a experiência que tu tem de relacionamento humano, velho, isso conta tanto, sabe? Eu não sei se você já percebeu, mas eu vi alguns colegas colegas assim, que eu amo, colegas, mas que eu via o fato de ser o primeiro emprego do cara, o primeiro trabalho, a forma como ele reagia a umas situações que são normais no dia a dia do trabalho, falavam de maneira tão besta, se fazendo, não, bicho, não é possível que ele tá se valendo do cargo para dar uma resposta dessa, sabe? Assim, desrespeitando o trato, que se o cara tivesse um pouquinho mais de bagagem, não fazia uma resposta dessa. Não respondia de maneira tão afrontosa. E aí você fala, não, isso realmente é o fato de ser o primeiro trabalho. E aí você ter uma história de vida dessa, uma bagagem, saber como as coisas funcionam, né? Que são feitas por pessoas, saber tratar todo mundo, isso modifica muito, velho. Isso é muito bom, vai ser muito. Tem muita gente que vai concorrer para querer ser seu colega de trabalho. Não, tomara, tomara. Eu tenho também mais ou menos essa visão de apanhar, entre aspas, às vezes faz bem, né? A magistratura e o Ministério Público acho que já se deram um pouco conta disso com aquela quarentena de entrada, né, dos 3 anos, para Uhum. tentar amadurecer o cara um pouco mais antes, o rapaz ou a moça, o homem ou a mulher, Uhum. antes dele exercer um cargo de tamanha importância, né, tamanha Uhum. responsabilidade. Eles já se deram conta disso. As procuradorias acho que vai demorar um pouco mais, né, até Uhum. por não ser uma carreira nacional como Isso. é, principalmente a magistratura, né, que já foi reconhecida até naquela ADI do teto constitucional. Então, para as procuradorias vai demorar mais, mas eu acredito que o movimento descentralizado mesmo, cada um colocando, muitas já tem, Uhum. né, dos Uhum. 2 anos, via de regra são 2 anos de atividade jurídica. Eu acho que é bastante salutar essas medidas assim. Eu acho que poderiam dar uma força aí, que teve concurso que pedia atividade jurídica, mas não abria para pós-graduação. Aí eu não pude nem fazer, né? Eu sempre fui incompatível. A única forma que eu tinha de ter Sim, atividade jurídica era compós. pós-graduação ou ser voluntário, mas aí, pô, ser voluntário com criança pequena em casa é pesado, né? Se um negócio. Aí, mas enfim, eu acho que essa vivência realmente é importante. Muda muito o Massa. trato, não só o trato com seus pares, mas principalmente o trato com os seus inferiores hierarquicamente, entendeu? É muito fácil você tratar bem aqueles que são seus pares ou seus superiores, mas você vê mesmo o caráter e a sensibilidade de uma pessoa quando ele trata alguém dito inferior na hierarquia, né? Então acredito que apanhar um pouquinho antes de exercer um cargo tão importante ajuda, né, nesse sentido. Perfeito, meu amigo. Com razão, velho. E assim, os delegados têm feito isso, né, essa transição de botar atividade jurídica em alguns estados. A AGU, Uhum. ela pensou mais ou menos nisso, agora em mudar. E aí até alguns colegas que passaram antes, eles deram um tiro no próprio pé e falaram, pô, tu passou sem essa cláusula, mas, pô, é lógico que isso é bom. E eu falo da boca para fora, com a experiência de um pirraia que entrou ali no tribunal cedo, e a única sorte que eu tive foi que eu pude trabalhar com desembargadores e juízes. Então, me fez de ver de dentro já um pouco essa visão, né? De poder olhar o movimento da galera e falar assim, caramba, velho, quanto ego reina aqui, tem que ter muito cuidado, assim, você tem que ser, né? Você tem que estar ali, ó, nossa, com muito cuidado, assim, para não destratar ninguém, pela forma como você olha, se veste, a forma como você escreve. Então, isso, de alguma maneira, eu, quando fui entrar na procuradoria, eu falei, ainda bem que eu passei por essa experiência. Você agradece tanto, né, pelo fato de olhar e falar, pô, se não tivesse experiência, não existe, né? É realmente algo que você tá dando poder ali para um babaca, né, para um idiota. Então, tem que ter muito cuidado, velho. E assim, eu acredito muito que você dando poder para os babacas, o efeito a longo prazo disso é extremamente desgastante para o órgão. A sociedade já não vê aquele órgão com bons olhos. E a teoria maquiavélica passou
faz tempo, né? A ideia de que ser temido é melhor que ser amado já passou. Isso aí não existe mais. Hoje você tem que conquistar o seu respeito, né? E colocando um babaca no órgão lá, não vai ser por aí, né? Ah, Pelo menos é essa visão que eu tenho de mundo aí. perfeito, meu irmão. Velho, a gente tá se encaminhando aqui pro fim. Quem passou por aqui também foi Gustavo. Vários amigos seus, de uma Cara, maneira... Ele elogiando. esse aí é outro monstrinho também, né? Gustavo, esse Foi, aí foi um é dos primeiros monstrinho que a gente voltou pesado. aqui conversar. Ele começou a contar da trajetória dele também, assim, né? Do esforço que foi feito para chegar ali. E quando eu vejo você, eu também, eu só consigo imaginar toda essa parte da paternidade, de você estar perto da sua família, de você estar se entregando completamente, e você fala, pô, velho, me formei em 2011, entrei na PRF, o concurso era só essa, a única coisa que eu sei para fazer. Minha mãe, de alguma maneira, talvez foi ela a sua inspiração, como você disse, das apostilas lá do Vesticom, em 2011. É. Já seu pai é o outro lado, a veia empresarial, que você fala, não, eu sempre faço um péssimo negócio. E aí Não, você foi seguindo, né? eu sou tarado por negócio ruim. Pô, mandar abraço pro pessoal todo que mandou abraço para mim aí, que acabei não mandando o Diego, o Michael, que entrou ali, foram os últimos ali. E o Gustavo, que tá aí. Vai escolher Alagoas, parece, o Gustavo. Tô brincando, Gustavo, sem pressão. Mas Pô, é isso aí. E nessa transição aí mudou quase nada, né, de 2011 para 2018, quando eu voltei a estudar, né? e, Quase não teve emenda, não mudou o Código de Processo Civil, não teve nada. Eu estava bem cara, atualizado quando eu voltei. nossa, velho. É legal porque você está falando com muitas pessoas que vão ter essa bagagem. Eu comecei a estudar em 2010, então eu tô acompanhando assim as transições com você e você sai do movimento ali que era apostilhas, que era poucas informações, que não tinha dizer o direito, e aí você É pula para um negócio verdade. que tem um bocado de fonte de informações que, que aí você fala, bom, e agora, né? Como é que eu seleciono isso aqui? O Dizer o Direito, aliás, porra, as revisões do Dizer o Direito, para quem faz prova CESP, especialmente, é fundamental, né? Uhum. Principalmente a prova CESP. A prova FCC tem uma pegada um pouquinho diferente, mas ajuda muito. O raio-x também, raio-x, aliás, me deu uma questão na prova oral, né? A Foi? questão da... Foi, pô. A questão da mediação, tava lá em rosa. Pô, velho, sabia não. Tinha te falado, não? Pô, Não, desculpa. não. Achei que eu tivesse comentado já. Massa. Foi, tava lá em rosa. A questão da lei da CCMA, né? Uhum. Acho que era a lei da CCMA, faz tempo que eu vi. Mas caiu a mediação. Eu acertei. Foi Que massa. alguma das coisas que eu acertei de administrativo, que a banca bateu pesado, mas assim, Uhum. muito, muito boas questões também. Foi Massa. Me bem manda bacana. depois que eu quero ver que questão é essa, mostrar para meus irmãos. Que Mando, massa. eu tenho um espelho aqui, depois eu mando sim. Foi bem o ponto da CCMA, eu lembro. Show, velho. Que eu li, Pô, mano. eu li daquele, né, naqueles últimos 2 dias, Foi o que eu te que falei. Eu falei, meu até irmão, vê o que tem de foi, rosa aí, que são as veio que tem de apostas. rosa. Aí eu tava lendo no computador, aí eu só ali, Ctrl F, apostas. Enter, enter. Aí assim, não, esse aqui eu já li, esse aqui eu já li, esse aqui eu já li, esse aqui eu já li. Aí CCMA, falei, porra, eu já li, mas tá, essa aposta é boa mesmo. Aí eu fui ler de novo, e realmente caiu. Pô, meu irmão. Que massa, velho. Veja, eu queria que você deixasse um recado aí, literalmente. Geralmente é meio jargão, mas é aquela ideia, né? Se o Flávio de 2011 fosse começar a estudar agora, em 2022, né? O que é que você faria diferente? Ou o que você falaria mesmo assim como um conselho legal, aquele de alguém que passa pela coisa, pela dor, né? E não necessariamente os outros têm que passar pela mesma dor para aprender. Às vezes você pode, de alguma maneira, falar, não, velho, não faz isso aqui não, ou segue esse caminho que talvez vai dar certo. Diz aí. Ah, cara, o mais importante para mim é não vá atrás de fórmulas prontas. Descubra a sua fórmula de estudos, né? Se você está estudando ainda durante a faculdade, que é o que eu aconselho, minha faculdade eu fiz mal feita, acho que também é um ponto comum entre os concurseiros também. A maioria fez uma faculdade não muito boa. Mas descubra o seu método de estudo, cara. Não,
todo mundo aprende de formas diferentes. Existem algumas linhas e você tem que descobrir a sua. Se para você não entra lei seca, mas você leu que você tem que estudar 2 horas de lei seca, cara, você vai perder 2 horas de estudo. Então, hoje, se eu começasse a estudar hoje, a primeira coisa que eu faria era descobrir em 3 meses, 4 meses, acho um tempo razoável, qual é o tempo, qual é o método de estudo para você. Isso aí é fundamental para você ter sucesso aí, ter êxito. Talvez eu demorasse menos, ou talvez não, mas o caminho ia ser mais assertivo, certamente, se eu tivesse descoberto o meu método de estudo antes, né? Agora, revisão sem merchan, tá? Isso não é combinado também. O do Dizer o Direito e o Raio-X são sensacionais. O professor Márcio lá também é um cara, não o conheço, mas sei que, pelo que os colegas, principalmente os amazonenses falam, é um cara extremamente altruísta. E o Raio-X, o professor aí, capitaneia junto com os 2 irmãos dele, também é sensacional. E, cara, na revisão... outra coisa também, humildade. Se o professor que está nesse ramo aí, meu professor Felipe falou que está aí desde 2010, se ele falou, cara, isso aqui tem cheiro de prova, tem cara de prova, parece que vai cair, acredita, velho. Se o cara te der 90 palpites desse, uns 30 ele acerta. Então, pô, perde um tempinho ali que vai ajudar. Estude do seu jeito, acho que é isso que eu tentando explicar melhor. Estude do seu jeito aquele ponto que ele falou que é uma aposta boa. Eu acho que é por aí, na revisão. Agora a base, cada um forma do jeito que o cérebro compreenda melhor. O meu foi com doutrina. Meu irmão. Beleza? Muito obrigado, não tenho nem o que falar. Eu não vou nem completar para não quebrar aqui, né, a sua excelência, velho. Você só desejo que tudo de melhor para você, para sua família. Muito obrigado por dividir um pouco da sua trajetória e desejar sempre sucesso na sua caminhada e muitas bênçãos, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade. É uma honra dividir a tela aqui com o senhor, uma lenda aí dos concursos, né? E, pô, pessoal meus amigos ou não, né, que prestigiaram a live aí, muito obrigado, desejo sucesso a quem for do ramo dos concursos aí, e outro jargão também, mas é verdade, só não passa quem morre, ou desiste. De resto, velho, inteligência cada um, também sem lugar comum, inteligência tem uns que tem mais, outros tem menos. Velho, se você não se considera uma pessoa extremamente inteligente, vai na força de vontade. Eu me considerava extremamente inteligente, eu fui arrogante a alguns pontos, isso é verdade. Meu irmão, apanhei e vi, cara, eu não sou inteligente não. Acho que eu sou comum, eu vou levar na força de vontade mesmo. E foi na força de vontade, velho. 4 anos aí, acordando 6 horas da manhã, que é a hora que as crianças estão dormindo, e vamos que vamos. Vai na força de vontade que dá certo, cara. O importante é não desistir. Show de bola, velho. Muito obrigado, beleza, Fábio. Professor. Agradeço a você. A gente volta depois a se falar, viu? Depois eu vou trocar uma figurinha contigo aí. Não, com certeza. Valeu, professor. Valeu, um abração. Flávio. Obrigado Boa pela noite. oportunidade aí. Eu que agradeço, meu irmão. Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.